Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me gole da vontade divina para a minha alma, me abençoa para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Vem, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Evangelho de São João, capítulo 3, Glória a vós, Senhor. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és o mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito, é necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignora estas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio para o mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal e odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que suas obras são feitas em Deus. Em seguida foi Jesus com seus discípulos para os campos da Judéia, e ali se deteve com eles e batizava. Então a gente vai parar por aqui. Então, capítulo 3, de 1 a 22. Então, tem muitos elementos aqui pra gente. Nossa, bastante elementos aqui pra gente trabalhar, né? Então vamos com firmeza, com clareza, né? Vamos pedir de novo o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, Senhor, derrama agora o teu Espírito Santo sobre mim, para que eu possa fazer a tua vontade, falar da tua palavra com a autoridade do teu Espírito, para que eu possa viver
essa vida espiritual que o Senhor tanto fala nesse texto. Vamos lá. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então, muito conhecido, né? Príncipe dos judeus, né? Considerado lá pelos judeus. Jesus, ele na vida íntima deixa claro que ele ia no templo todos os dias ele pregava no templo, né? Durante pelo menos 1 ano e pouco ele ficou todo santo dia no templo, era a vida dele ali. Então, começaram a conhecer ele bastante, Jesus ali bastante, né? Ouvir bastante Jesus, os judeus estavam sempre ouvindo. E esse homem, ele sabia o que os outros pensavam de Jesus, o quanto que desprezavam Jesus, mas ele ficou tocado pelo que Jesus falou, né? Ele se tocou dentro de si pelo que Jesus, né, falou. E ele, muito esperto, né? Porque tinha um pouco de vergonha, né, das pessoas saberem que ele tinha ido atrás de Jesus, foi à noite, né, procurar Jesus. Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus, a bajulação, né? Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Então, ele está falando que sabemos. Então, com certeza, os outros também pensavam, ficavam com uma dúvida ali, né? Os outros fariseus também ficavam com uma dúvida. Ele deve ser de Deus, porque, né? Mesmo eles tentando falar que não, mas eles, no fundo, eles sabiam. Ninguém pode fazer esses milagres que você faz se Deus não estiver, né, com ele. E Jesus replicou-lhe, em verdade te digo. Olha só, Jesus, ele vai para um tema, né, que a gente fala, nossa, né? Ele já vai direto no fundo do âmago do homem, né? Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Então ele sabia exatamente o que o Nicodemos estava buscando, né? Era saber se ele era o Messias. Então ele falou, em verdade, se você não nascer de novo, se você não ver com os olhos, né, diferenciados, se você não mudar seu pensamento, se você continuar vindo aqui com esse sentimento, né, de escondido, ainda com dúvida, com o pé atrás, você não vai ver o reino de Deus, você não vai ver. Por mais bonito que você tenha visto o trabalho que eu fiz, por mais bonito que você tenha olhado e visto eu fazer esses milagres, você só viu o externo, você não entendeu nada. Você não entendeu a mensagem oficial Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Que é mudar seu pensamento. Totalmente, se esvaziar, né, do si mesmo, desse medo, dessa estima, dessa honra, nesse sentimento de respeito humano, né, e se abandonar. Se abandonar, né, se entregar totalmente. Que é nascer de novo, né? E Jesus replicou. Ele replicou, tá vendo? Quando replicou, em verdade, quem não nascer não poderá ver. Então, replicou. Então, isso, quando a gente vê os caras replicando o outro, é sinal de que tá querendo. Mas você querendo, né? Então, a gente mostrando claramente, mas você veio escondido aqui. Veio falar comigo escondido. Se você não nascer de novo, né? Aí Nicodemos perguntou-lhe, mas como pode um homem velho renascer? Porventura, ele pode entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Então, a cabecinha dele estava, meu Deus do céu, nossa. Aí Jesus viu claramente quando que ele estava mais na carne, né? Na superficialidade dos atos dele ali. Olhando só a base do humano, não estava vendo com os olhos espirituais, entendendo pelo espírito, pela visão espiritual, né? Então, totalmente fincado na terra, carne, né? Aí Jesus vai falar, em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então, claramente, da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus, que é o batismo, né? A água e do Espírito Santo, dessa visão né, espiritual. O que nasceu da carne é carne. Então, claramente, esse cara é carne mesmo, né? Porque ele, né? Olha o jeito que ele foi falar com Jesus, né? Como pode um velho nascer de novo?
Ele não entendeu nada, que é mudança de pensamento, que é mudança interior, que é uma outra visão, você abandonar os seus conceitos velhos e aceitar um novo conceito das coisas, né? Esquecer o que você já aprendeu e reaprender novamente. Então, ele não entendeu nada. Em verdade, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Jesus falando claramente do que é invisível. Você não está olhando o invisível, o espiritual. Né? O que é de Deus é invisível, que é o que você não está vendo, é o que você não está vendo. Você está preso no que você está vendo. Você está vendo meus milagres, então você está vendo só os sinais claros da presença do reino. Os sinais sensíveis, mas o que está por trás, você não está vendo. O que move dentro de mim, o que eu sou, o Espírito que está me movendo, né, de Deus, do Pai, a presença do Pai que está em mim, você não viu. Você não viu nada. Né? O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes onde vem. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Né? A pessoa que nasceu do Espírito, ela vê o além, ela vê qual é a intenção que ele está agindo para mostrar, o que o Espírito de Deus, o que Deus está fazendo através desse homem. O que Deus está querendo mostrar ao mandar esse homem dessa forma, trabalhando dessa forma, pedindo para a gente renascer. Como que é isso? Né? Toda uma visão espiritual, toda uma visão interior, nada a ver com a carne, nada a ver com o corpo, nada a ver com milagres de curas, né? Tudo é espiritual, tudo é espiritual. Então, se você tem falado de coisas terrenas, né? Porque Jesus, ele usava muito exemplos terrenos por causa da ignorância mesmo dos homens, né? Se você tem falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Aí ele falou aqui antes. Nossa, eu pulei um tempão aqui. Um pedação. Não te maravilhes que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos, ele que replicou dessa vez. Como se pode fazer isso? Né? Disse Jesus, és doutor em Israel e ignora estas coisas. Então Jesus ficou assustado. Como que pode um doutor em Israel, uma pessoa que está estudando as escrituras, né, lendo o espírito de profecia dos profetas, e não consegue, né, e só vê a carne, só vê o que é sensível, palatável ali, né? Jesus que ficou assustado dessa vez. Em verdade, eu te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado de coisas terrenas e não me credes, como que você quer que eu ensine você das coisas celestiais, né? De como nascer de novo, né? Nessa visão espiritual. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então, deixando claro, sou eu sou filho de Deus, deixando claro para ele, assim, ó, eu vim do céu e tô falando coisas do céu, mas vocês só prestem atenção nas coisas da terra, né? Se vos tenho falado de coisas terrenas e não me credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Ninguém subiu. Então, o céu, o livro do céu é justamente as coisas celestiais que Jesus não conseguiu falar com essas pessoas na época dele, em que ele estava na terra. E agora ele falou com a Luísa. O livro do céu são todas as coisas celestiais que Jesus não conseguiu falar. E ele fala no livro do céu. Eu não consegui falar com aquele povo ignorante. Não consegui falar com eles. Sobre o reino da divina vontade, não consegui. Então, estou falando agora. Então, o livro do céu são essas coisas celestiais que Jesus está falando com a gente, né? Então, como viver, como nascer de novo, do Espírito. Jesus está falando agora, está tratando agora desse tema com a gente, né? Então, a gente precisa ouvir essas coisas celestiais, né, do livro do céu. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. Então,
Aí precisou acontecer tudo, eles não entenderam nada o que Jesus estava fazendo na terra. Fez milagres, fez prodígios, fez sinais e ainda acabou numa cruz, sendo levantado numa cruz, morto. Então, assim, os judeus não entenderam nada. O que esse homem veio fazer? Que piada. E eles ficaram vendo Jesus dessa forma. Uma piada, né? Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que Ele deu o seu Filho único. Quantas pessoas usam essa palavra, né? Quantos pregadores usam essa palavra para poder pregar, né? E o que eu vou falar dessa palavra? Tudo, né, gente? É tudo. Se não fosse isso, a gente não teria o céu na terra. A gente não teria nem céu. Né? Não teria nem aberto o céu pra gente, né? Aí tem um trecho que eu li ontem do volume 26 que Jesus deixou bem claro. Falou assim, se não tivesse uma alma onde a divina vontade reinasse, seria impossível a redenção. Eu não teria vindo no mundo. Então, sem Maria, a gente estava frito. Foi só Nossa Senhora que deixou a divina vontade reinar nela plenamente. E foi antes dela vir para a terra. Isso que é interessante, como que pode, né? O trabalho que Jesus fez na Nossa Senhora, nossa Mãe do Céu. Deus fez nela, né? Antes dela sequer ser concebida, ela já teve o juízo perfeito lá. E é o mistério de Deus, né? Como Ele trabalhou nela, de fazer ela conhecer já toda a maldade dos homens. Ele explicar tudo para ela. E ela falar, não, eu não quero ter vontade. Se a vontade é uma coisa que atrapalha os seus projetos na terra, eu não quero ter vontade, eu quero só te amar. Aí eu pergunto para Deus, falei, mas como que funciona isso? Né? Você escolheu uma pessoa e lá no céu você explicar tudo para ela, é fácil assim, mas você fez isso com a gente também? Né? Você fez isso com todos os seres humanos? Você foi igual com todo mundo? E aí é esse detalhe que eu ficava com Deus assim, ué, mas se todo mundo é filho seu, o Senhor ama todo mundo do mesmo jeito, por que ela foi diferenciada? Por quê? Né? Aí eu parei de falar isso aí, sabe? Parei de falar, porque no livro da misticidade de Deus, assim, Deus, Ele deixou muito claro, eu sou Deus, eu faço o que eu quiser na minha liberdade. Ninguém tem que questionar o que eu faço, como eu devo fazer, né? Tem mistérios tão elevados, que vão bastar para você entender que eu mando aqui, que eu posso fazer do jeito que eu quiser, como eu quiser, do jeito que eu quiser. Então, se eu fiz desse jeito com ela, é porque ela é a mãe, é minha mãe. E para minha mãe, eu faço, né, o principal. O que importa é que eu desci do céu e morri por você. É só isso que deve te interessar. Você não tem que ficar questionando o que eu fiz com a minha mãe, como eu fiz com a minha mãe, como eu escolhi minha mãe. Né? Porque daí a gente vai estudando os conteúdos místicos e a gente vai sabendo as coisas, né, do céu e a gente fica assim, nossa, mas eu não tô entendendo. Não vai entender mesmo, porque é muito grande o mistério. É muito grande o mistério. A gente não sabe o que Deus faz antes da gente vir para a Terra. A gente não sabe o que acontece antes. No momento em que Deus criou a gente na mente dele, a gente não sabe a conversa que ele teve com a gente lá na Terra, né? A gente sabe de tudo, gente. A gente sabe de tudo, mas quando a gente nasce aqui na Terra, ele, né, fecha o véu e a gente não lembra das coisas que a gente conversou com ele lá no céu. Ele fecha o véu. A gente vive aqui livre para poder dar correspondência. Ele cria todo mundo igual. Ele criou Maria, criou você, criou todo mundo, todo mundo igualzinho. Ele conversou com a gente, todo mundo recebeu as conversas com Deus. Ele conhece a essência de cada um de nós. É nós que não nos conhecemos. Maria, ela veio também sabendo já de muita coisa. Ela mesma disse, eu já nasci sabendo de muita coisa, porque eu não recebi o pecado original, mas tudo isso foi correspondência antes dela lá.
Luísa também, ela recebeu esses conteúdos, mas tudo isso foi correspondência antes dela lá. Deus sabia as respostas que cada um ia fazer no seu momento do véu fechado. Deus sabia todas as respostas na liberdade de cada ser humano. Ele sabe, Ele é Deus. Ele sabe a resposta de cada ser humano. Desde o momento em que essa pessoa coloca os pés na terra, Ele sabe como conduzir. Então, se Ele permitiu graças maiores para Maria, é por causa que ela foi criada na mente dele, e na hora que Ele foi falar com ela, Ele conseguiu dela tudo o que Ele não conseguiu de todas as demais criaturas da face da terra. Porque ela... mas é porque Ele investiu nela, porque Ele fez ela de outro jeito, porque Ele mostrou para ela, para nós não. Não é assim. Não é assim. Nós não somos iguais, todos. Nós somos únicos, cada um exclusivo. Cada um é exclusivo, cada um tem uma missão grandiosíssima. Todos podemos chegar ao que Nossa Senhora foi, desde que a gente quisesse, mas nem todos querem. É muito complexo, é um mistério muito grande. Então, assim, não adianta a gente ficar nervoso com isso. Não adianta a gente ficar preocupado com isso, ficar discutindo com Deus. E outra coisa, deixa Ele ser Deus. Eu gosto de deixar Ele ser Deus. Eu aprendi isso com muito custo. Queria que Ele fosse o meu Deus, do meu jeito. Não adianta. Não adianta você querer que Ele seja do seu jeito, na mentalidade sua. Não adianta. Ele é Ele. E Ele faz as coisas dele perfeitas, mas perfeitas. E nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Só vamos ser perfeitos com Ele. Quando a gente deixar Ele reinar. Quando a gente entender que a gente tem que nascer de novo e não ficar apegado às coisas da terra e à visão humana que tem na terra. A gente ficar muito apegado nessa visão humana, nessa visão baixa da terra. Da nossa justiça. A nossa justiça não chega nem aos pés da justiça de Deus. A justiça de Deus é pura. Puro amor, puro dar. A gente não tem essa justiça. E Deus deixa a gente aprender essa justiça aqui na terra. Então, quando a gente é criado lá na mente de Deus, a gente ainda não tem esse senso nenhum. Essa experiência que a gente precisa viver para poder, fazer esse processo de amor. A gente só tem a memória, a inteligência e a vontade. Quando Ele cria a gente. Agora, fazer essa experiência para poder cumprimentar tudo isso, para entender tudo isso, é só que na terra, sem passar pela terra, a gente não consegue. Então, Deus, Ele sabe como que vai ser as respostas de cada filho dele na terra, e é aí que tem as predestinações, as escolhas, predestinações. Então, se Nossa Senhora, Ele olhou para a vida dela e viu que ela ia corresponder em toda a sua vida, e aí por isso que Ele tirou o pecado original dela. Porque ela ia corresponder e não que o pecado original não ia fazer diferença. Mas só que como ela era a mãe dele e ele iria nascer dentro dela, aí era justo que ela não tivesse pecado original e fosse Imaculada Conceição. E a gente não tem que ficar com inveja. Não temos que ficar vendo assim, a gente tem que ficar feliz. Graças a Deus, se não fosse ela, ele não tinha nascido. Ele falou claramente ontem no livro do céu, que é o livro no volume 26. Eu não teria nascido e a redenção teria sido impossível. Então fica feliz. Fica feliz que agora você tem essa chance de chegar aos pés da minha mãe. Porque o Filho da Divina Vontade tem a chance de ser rainha como ela é, rei e rainha como ela é. Ela deixa muito claro no livro dela. Uau! Que oportunidade que ela está dando pra gente. Que oportunidade. Aí você fala assim, mas e os outros que já morreram? Tadinhos, eles não vão ter essa oportunidade. Gente, a oportunidade dos outros vai se concretizar na nossa. A gente vai abrir a divina vontade, a realiza, para todos os seres humanos.
para toda a humanidade que já está no céu também. Porque o que uma alma alcança aqui na Terra é para a humanidade inteira, passado, presente e futuro na divina vontade. Então, se uma alma ela conseguiu o dom da divina vontade neste tempo para a humanidade, esse dom da divina vontade se estende e alcança todas as almas do passado, presente e futuro. E todos também entram no reino da divina vontade e são parte desse processo, dessa conquista de uma só representante da humanidade. Toda a humanidade recebe também, tanto quem está no céu como quem está no purgatório e quem está na terra. Os únicos que não têm acesso são aqueles que claramente, conscientemente não quiseram. E nem não quiseram. Ficaram com esse pensamento. Ah não, Deus é falso, Ele não ama a gente do jeito... Ele tinha que ter feito desse jeito que a Aline acabou de falar. Ele tinha que ter dado a liberdade para todos nós de nascermos sem o pecado original também. Ele tinha que ter dado direitos iguais, né, para todos nós. Ele não deu. A gente vai, né, e fica pensando no nosso pensamento baixo. E aí a gente vira as costas para Deus. A gente acha que Deus não é justo. A gente acha que Deus não é tão perfeito assim. Que Ele não... Aí a gente fica pensando mal de Deus. E aí a gente fecha a visão. E quem não ama Deus, não precisa de Deus. Tá dizendo claramente, não preciso de você. Não concordo com você, preciso de você. E Ele é Deus, a gente precisa entender que esse amor que por Ele precisa nascer profundo no nosso coração e na liberdade da nossa visão, da nossa mentalidade. Precisamos nascer de novo da água do Espírito. É muito complexo. Então, por isso que eu estou falando isso nessa palavra, porque é uma palavra muito poderosa. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que Ele deu o seu Filho único para que todo que nele crer, olha só, que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é através dessa encarnação de Jesus, é desse amor de Deus por nós, que deu o seu Filho único. E como Ele deu, aí a gente vai descobrir isso através do Livro do Céu, falando sobre essa visão da Nossa Senhora, dela ser ela escolhida, né, de ter vivido o dom da divina vontade plenamente, Imaculada Conceição, né? E outra coisa, a Nossa Senhora fala bem claro que ela gostaria, que ela fala assim, nossa, se eu tivesse vivido o que vocês vivem, que o amor que Deus tem por uma alma pecadora é muito grande. Tanto que ela tem um comentário, não sei se me falaram, a minha amiga me falou, que a Nossa Senhora fez esse comentário, falou assim, o pecado, o doce pecado. Porque ver o amor com que Deus deixa as 99 para ir buscar aquela perdida, ela gostaria de ser a perdida. Vocês acreditam que Nossa Senhora, ela desejou ser uma perdida para ser encontrada e buscada por Deus? Ela não teve isso. Ela abriu mão desse sentimento que nós temos. Ela abriu mão dessa graça que nós temos de sermos uma alma perdida encontrada por Deus. E isso ela não tem. A gente tem algo que ela não tem. E que ela gostaria de ter. Vocês estão entendendo? Quando alguém tem um privilégio, ela deixa de ter outros. E esse ela fala claramente, o doce pecado que deu a chance de você ser uma pessoa que é recuperada por Deus. E que o amor que Deus tem por uma alma, a glória que Deus tem de uma alma que estava perdida, que Ele encontrou, a glória que Ele alcança no céu, não se compara. Talvez é muito mais do que a glória que Nossa Senhora, né, dele ter de Nossa Senhora. Nossa, Aline, que absurdo. Não, com certeza não. Gente, acredite, porque para Nossa Senhora ver a felicidade do seu filho, que encontra uma alma perdida, e ela querer ser uma dessas almas perdidas, fala sério, deve ser uma coisa muito poderosa lá no céu, uma alma que é recuperada por Deus. Deve ser, para ela chegar a esse ponto de, entre aspas, ter uma inveja santa de uma alma encontrada por Deus, que estava no pecado e foi resgatada. Então, uau! Então, pensa, tá? Pensa antes de ficar pensando mal de Deus, tá? Pensa um pouquinho do quanto que você é precioso. Do quanto que você é precioso para Deus.
Você é tão precioso que Nossa Senhora gostaria de estar no seu lugar. Imagina um negócio desse. Fala sério, é muito pra cabeça. É muito pra cabeça. Né? A glória que uma alma resgatada do pecado tem no céu. Uau! Então eu não vou falar que a festa dela é maior do que essa festa de uma alma que é encontrada. Porque Jesus só fala dessa festa. Ele não fala da festa de Maria. Ele não fala da festa das pessoas que já... Né? Ele fala somente dessa festa na parábola, em várias parábolas. Dessa festa que é feita pelo Pai quando uma alma volta para a casa do Pai. Que uma alma perdida, ele só fala isso no Evangelho. Se ele chega a falar isso, e dela ele fala assim, todo mundo que faz a minha vontade é minha mãe, é meu pai, é minha... E se dela, tanto que os protestantes falam que ela não é ninguém praticamente, que ele trata ela como mulher somente, como uma mera mulher. Então vocês têm noção, né, do quanto que nós somos preciosos para Deus. Se a ponto dos protestantes nem considerar Maria, uau! Mas consideram claramente uma alma perdida como algo, como um tesouro encontrado para Deus, então vocês têm noção. Mas agora o céu está aberto para nós. O livro do céu revela quem ela é. Revela o quanto ela é preciosa. O quanto que ela foi a única que... eu contei esse dia para minha amiga, eu falei assim, filha, Jesus, a única pessoa na terra, enquanto ele vivia aqui, onde ele se sentia adorado e amado inteiramente como ele deveria ser, foi Maria. Eu agradeço tanto por ela existir que vocês não têm noção. Porque o único ser que ficou com ele o tempo todo, que não saiu do lado dele, foi ela. E era ela única aonde ele reinava. Os outros todos, ninguém. Imagina Deus na terra. E a única pessoa que sabe que ele é Deus é ela. Sabia? Se não tivesse ela, o que seria do nosso Deus? Ele não poderia estar aqui. Ela era o paraíso e a cidade onde ele reinava. Era a única referência de céu que ele tinha enquanto ele estava aqui. Opa, eu agradeço muito por ela existir. Agradeço muito por ela existir. Mãe, obrigado porque você era essa cidade mística de Deus enquanto ele estava aqui. Senão, o que seria do nosso Deus no meio dessas trevas nojentas da terra? Esse mundo que é totalmente anticristo. Ele nunca ia vir nesse lugar de trevas se ela não estivesse aqui, gente. Nunca, nunca. Ele fala claramente, se ela não estivesse aqui, se ela não fosse o céu que ele precisava para poder estar, ele nunca teria descido, ele não conseguiria. E aí, graças a Deus, nossa, graças a Deus, obrigado, mãe, obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Então, assim, é muito lindo esse mistério, gente. À medida que vocês vão estudando o livro do céu, né, a vida da mística cidade de Deus, a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês vão entender tudo isso, vocês vão abrir o véu para vocês, o céu vai abrir, vocês vão vai ser revelado todos os mistérios no entendimento da sua mente. Nossa, não tem coisa melhor. Você nunca larga a divina vontade, nunca mais na sua vida. Conhecer os conteúdos do céu, uau, você fala, uau, Deus, o Senhor é perfeito. Nossa, não tem nada que eu queira mudar no Senhor. Muito pelo contrário, eu quero só cada vez mais sentir essa presença na minha vida, né? Pois com tal efeito, Deus amou o mundo, que Ele deu seu Filho único para que todo nele que nele crê não pereça. Eu creio, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Então a gente já conversou sobre isso claramente aqui, né? Nessa conversa que a gente já teve hoje, nesse momento, né? Do quanto que Jesus nos ama, no quanto que Ele larga as 99 para ir buscar, né? Para buscar uma única perdida das suas ovelhas, para que o mundo seja salvo por Ele. Que Ele passou 33 anos, meu Deus do céu, foi como se fosse um inferno, gente. É como se fosse um inferno na terra. Só a única
alívio que ele tinha era Maria. O único alívio que ele tinha era Maria. Graças a Deus que ela estava aqui, porque se não tivesse uma caverninha Maria para poder ele ficar, a gente estava frito. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, gente, é em Jesus, filho. É só por ele que a gente vai pro céu, gente. É só acreditando no que ele veio fazer na terra. Se a gente não passar pelo que Jesus passou, se a gente não entender o que ele passou, se a gente não querer fazer parte dessa videira, se a gente não quiser ser um ramo dessa videira verdadeira, a gente está frito. Não tem como andar na terra sem Jesus. Não tem como a gente viver sem acreditar no Filho de Deus, no que ele veio fazer, sem comungar a Eucaristia, gente. Não pode, não dá. Uma pessoa que vive a sua fé sem Jesus já é condenado. Já é condenado. É muito sério. Sem Jesus ninguém vai para o céu. Então a pessoa pode até ser boa aqui na terra, né? Fazer tudo que Jesus ensinou na terra, sem nunca ouvir falar de Jesus e ir para o purgatório. Lá no purgatório ela vai conhecer Jesus, né? No juízo, no julgamento particular dela, ela vai conhecer Jesus. No momento que ela estiver na agonia, ela vai ter uma experiência de reconhecer Jesus e ela vai ter que passar muito tempo. É muito complexo. Aceitando Jesus lá. Se ela não aceitar lá no purgatório, ainda tem chance de ser condenada lá naquele lugar. É muito complexo o negócio. Mas quem não crê, né? Ah, mas aí eles falam que o purgatório, Aline, não. Purgatório é salvação, tal. Então a gente não sabe como que acontece, é um mistério, o julgamento particular. Com certeza Jesus aparece para todas as almas, é nesse momento que tem a definição, então é lá. É só no julgamento particular que a gente sabe que vai, né, que é uma definição completa, né, dessa parte de acreditar em Deus, Jesus, de aceitar Jesus. Com certeza, em todo julgamento particular, Jesus aparece. Todo julgamento particular. Se a pessoa não aceitar ele, é ali que define as coisas. Revela-se tudo, né? O julgamento demora muito tempo, né? O julgamento é muito complexo mesmo. Então, assim, Jesus já deu uns exemplos de julgamento pra gente em vários santos, em vários místicos. Então, vale a pena você ver. Teve na Vila na Mariana de Jesus Torres um julgamento muito legal pra gente poder ter uma noção. Na Brígida, Santa Brígida, conta o julgamento também. Então, é muito bom a gente, né, estudar esses conteúdos. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Jesus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então a gente vai ter esse julgamento. Ele está dizendo aqui, este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Todos vão saber sobre isso, sobre essa luz. Até os que estavam antes de Jesus do passado. Todos vão ter essa compreensão. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então a pessoa, né, ele falou aqui claramente, quem nele crê, ele veio, Deus mandou o seu filho, não enviou para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz, Jesus, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Né? E Jesus, o que ele traz pra gente? Ele traz a luz. A luz dele é tudo aquilo que ele ensina. Tudo que ele ensina. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha o que fazem com Jesus. Os filmes que estão fazendo contra Jesus ultimamente. As obras de arte que estão fazendo contra Jesus ultimamente. As coisas que estão fazendo é absurdo, gente. É uma coisa terrível. Então você vê o quanto que o mundo ama as trevas. Hoje mais do que nunca. Né? Com as coisas que a gente vê que eles fazem contra Jesus. Né? Então a gente vê que realmente Jesus ele é odiado. E que tem muita gente nas trevas. Que ama as trevas. Que aqui está claramente, olha aqui. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Pois as suas obras eram más, perversas, né? Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz. Então ele não veio para julgar, ele veio trazer a luz.
para mostrar quem nós somos, a vontade humana nossa. Mas se a gente não quiser aceitar essa luz, se a gente não quiser aceitar que a gente está no pecado, que a gente está no erro, que a nossa vontade humana é lixo, aí a gente não vai poder ter parte com Jesus. A gente vai preferir ficar com a nossa visão humana, com a nossa visão da nossa justiça baixa da terra, da gente achar tudo esse mal de Deus, achar todas essas coisas de Deus aí. E nossas obras, a gente não quer mostrar elas, porque vão ser reprovadas. A gente não quer passar pela luz, a gente não quer, né, nem abandonar as coisas que a gente faz. Muitos humanos não querem. Mas aquele que pratica a verdade, essa pessoa que entende tudo, que aceitou a verdade, vem para a luz, deixa as trevas, abandona-se totalmente aqueles costumes horríveis que ela tinha. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Em seguida, foi Jesus com os seus discípulos para os campos da Judéia, e ali se deteve e ele batizava as pessoas, olha, que lindo, né? Batizava também. Então, você imagina você ser batizado por Jesus? Oh, meu Deus do céu! Então, porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Então, a pessoa, ela sabe que está fazendo coisa errada, ela sabe que as coisas... Então, imagina quanta gente que está em outras religiões, meu Deus do céu, buscando a iluminação através de tudo menos Jesus. E elas não querem chegar em Jesus, elas não querem vir para a católica, elas preferem ficar lá, onde elas estão. Elas não querem vir para a luz, não querem vir para o cristianismo, porque elas têm medo. É o medo de que suas obras sejam reprovadas. Elas preferem ficar com as obras delas, com a iluminação delas, com a meditação do jeito delas. Elas não querem confrontar com a luz. Se virem para a verdade, se elas não têm medo da verdade, não têm medo, elas deveriam vir para a luz. E tornar assim claro que suas obras são feitas em Deus. Quando a gente, uma pessoa, por exemplo, ela mexe com holísticos lá, essas coisas holísticas, chama trina, essas coisas assim, acredita em reencarnação, tal. Ela sabe que se ela abandonar essa visão, ela vir para a ressurreição, entender e abrir mão dessas coisas das trevas, entender que tudo isso foi uma heresia plantada, um joio plantado pelo demônio, o joio, a gente estuda, foi ontem o evangelho antes de ontem, domingo, que ela tá dando atenção pro joio em vez de dar pro trigo, e deixar a sua obra ser, passada pela luz da verdade, ela vir para a verdade do magistério da igreja, para a doutrina católica, para os dogmas católicos, para a Bíblia, para a verdade de Jesus ensinada em Jesus. Mas as pessoas não querem vir. Eles falam assim: eu não aceito Adão e Eva, não quero aceitar, eu acho ridículo. Eles acham a gente ridículos. Eles acham os católicos ridículos, porque a gente acredita em Adão e Eva, que eles não acreditam, que não sei o quê, fica uma confusãozinha, coisinha pequena, Aí tiveram uma visão do limbo, acham que é reencarnação, Aí eles não vêm para a luz, eles não têm como ter a clareza do que aconteceu lá. Nossa, por que eu me vi vestido de roupa, Eu vi por que ela... Claro que ela vai ver ela na visão de uma regressão, ela não vai ver outra pessoa do rosto. Ela vai ver sempre ela, porque é ela que está fazendo a regressão. Então, é complexo o negócio, Então, essas coisas, assim, eles não querem vir. Eles não querem vir para a luz. Não adianta, não tem que fazer. É muita trevas, Tudo trevas, E as suas obras não são feitas em Deus, porque claramente, elas rejeitam a visão dada por Jesus. E Jesus é Deus. Então, se você rejeita Jesus, ele está dizendo que quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho único de Deus, na verdade dada por Jesus. Agora, com o livro do céu na terra, se as pessoas não derem ouvidos ao que Jesus vem ensinar no livro do céu, são 36 volumes, o negócio tá feio mesmo, aí tá frito mesmo. Se a pessoa
né, não der atenção, porque não deram atenção para a Bíblia, mas agora, se não derem atenção para o livro do céu também, que vai ser evangelizado igual a Bíblia, igualzinho. Vai ser divulgado o livro do céu para tudo quanto é lugar. Se as pessoas não der atenção, claramente a gente vai conhecer os corações. Claramente. Aí a gente vai ver o Apocalipse 20 perfeito. A hora que o demônio vem, né, e junta as suas nações, né, os seus súditos. Que são aqueles que claramente vão se mostrar contra, né, as verdades eternas. E é por isso que a gente vai ter a grande tribulação, porque a gente vai estar do lado da verdade e eles do lado da mentira. E eles não vão querer se misturar com a gente de jeito nenhum e vão querer destruir, porque a gente vai falar contra a vontade humana total. E a vontade humana, ela não tinha sido revelada ainda. Agora vai ser. E aí? Ninguém quer saber quem é. Que é o homem que é o lixo desse mundo. Ninguém quer saber. Que é o homem que está fazendo as trevas acontecerem na terra. Ninguém quer saber disso. E é isso que a gente vai revelar aqui. Né? Então, as coisas vão pegar pro lado dos cristãos, aqueles que ficarem do lado da verdade. Vai pegar. Mas a gente tem que continuar firme. Por isso que tem que viver essas práticas que eu ensinei, né, de se apegar às reflexões e práticas do livro do céu, né, das 24 horas da paixão, que é o livro do céu também, parte do livro do céu, que é importante a gente se apegar e se orientar através dessa paixão que nós teremos que passar. Né? Se a gente não passar pela paixão, a gente não vai ficar preparado para o casamento, das bodas da igreja com Jesus. Então a tempestade está vindo, o olho do furacão vai ferver quando começarem realmente a saberem que eles são os culpados, né? E não é demônio nenhum que é culpado. E nem Deus, que é o ser humano sozinho mesmo, que se abandonou a si mesmo e fez muito estrago nesse planeta. Quando perceberem que não é forças fora de nós que destruiu a Terra, mas que foi o próprio ser humano sozinho, e é isso que nós estamos vendo, né? A gente assistindo a televisão, a gente vê claramente que é o ser humano sozinho que está fazendo todo o estrago da Terra. Isso está claro, mas eles não querem ver. As pessoas não querem só ver claramente. Mas isso a gente vê. Nós que estamos vivendo na divina vontade, a gente percebe claramente a vontade humana em tudo quanto é lugar. Você estuda o livro do céu, você começa a ver a vontade humana brilhando em tudo quanto é lugar. Né? Daí, quanto mais pessoas estudar, mais a vontade humana vai aparecer. E aí, o negócio vai pegar. Então, ir para a luz. Aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se claro que suas obras são feitas em Deus. Até ontem eu estava falando sobre momentos de ira, né? Quando eu estou no momento de ira, que alguém me provocou, o que eu faço com a minha ira? O que eu faço com ela? Se você usa para falar a verdade, com certeza as coisas vão se arrumar. Na sua família, na sua casa, na sua família. As coisas vão se arrumar, né? Porque sentimento a gente não controla, mas o que a gente controla é a nossa vontade. O que fazer quando a gente está nervoso? O que fazer quando alguém provoca a nossa ira? Porque a gente tem sentimento. E o sentimento não é pecado. Então, o que você faz com o seu sentimento quando alguém provoca você? Você está na verdade? Se você está na verdade, as suas obras são feitas em Deus. Mesmo quando você está bravo falando umas coisas é verdade, que é verdade. Tá doendo nas pessoas, que tá cutucando os outros. Você tá falando a verdade. Isso que importa. Então é isso que a gente tem que ficar firme, amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de um Deus que é todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.